Você já teve a sensação de que algo não está completamente certo na realidade, como se existisse uma camada invisível por trás de tudo? Observando, organizando, talvez até controlando cada detalhe da existência. Essa sensação não é apenas filosófica ou emocional. Ela começou a ser considerada seriamente por cientistas, físicos e pensadores modernos. A hipótese de que o universo pode ser uma simulação não surgiu de filmes ou ficção científica apenas. Ela ganhou força dentro da academia, principalmente após os estudos do filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford. Ele propôs um argumento simples, mas profundamente perturbador. Se uma civilização avançada tiver tecnologia suficiente, ela pode simular universos inteiros, incluindo consciências dentro desses universos. Isso levanta uma questão inevitável. Se isso for possível, qual a probabilidade de estarmos na realidade original? A lógica é desconfortável. Se existem milhares ou milhões de simulações sendo criadas por civilizações avançadas, então o número de realidades simuladas seria muito maior do que o número de realidades originais. Estatisticamente, isso sugere que é mais provável que estejamos dentro de uma simulação do que fora dela. Mas essa ideia não se sustenta apenas na filosofia. A própria física moderna começou a revelar comportamentos da realidade que parecem, no mínimo, estranhos. Um dos experimentos mais intrigantes da ciência é o experimento da dupla fenda. Quando partículas como elétrons não estão sendo observadas, elas se comportam como ondas, espalhando-se em múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Porém, no momento em que são observadas, elas colapsam e passam a se comportar como partículas definidas. Isso sugere que a realidade não é fixa até ser medida. Em outras palavras, a observação parece influenciar diretamente o comportamento da matéria. Isso levanta uma hipótese inquietante. Será que a realidade só se define quando alguém está observando? Será que o universo espera observação para assumir uma forma concreta? Esse comportamento lembra sistemas computacionais modernos. Em jogos digitais, por exemplo, o ambiente não é totalmente processado o tempo inteiro. Apenas o que está no campo de visão do jogador é renderizado com detalhes. O restante permanece em um estado potencial, não totalmente definido. A semelhança com o comportamento quântico levanta uma pergunta inevitável. Será que o universo funciona de forma semelhante? Outro ponto importante é o chamado limite de Planck. Esse limite define a menor unidade possível de espaço e tempo que pode existir. Abaixo dessa escala, as leis da física deixam de fazer sentido. Não conseguimos medir, observar ou descrever o que acontece. É como se a realidade tivesse uma resolução mínima, semelhante a pixels em uma tela digital. Um universo contínuo e infinito não deveria ter esse tipo de limitação discreta. Essa característica sugere que pode existir uma estrutura fundamental, baseada em unidades mínimas, o que se aproxima mais de um sistema computacional do que de um sistema contínuo natural. Além disso, as leis da física são extremamente precisas e matematicamente elegantes. Constantes universais como a velocidade da luz, a constante de Planck e a gravidade possuem valores extremamente específicos. Pequenas variações nesses números tornariam a existência do universo como conhecemos impossível. Isso levanta outra questão. Por que o universo segue matemática com tanta precisão? Por que ele é compreensível? Albert Einstein já refletia sobre isso ao afirmar que o mais incompreensível sobre o universo é o fato de ele ser compreensível. Essa observação sugere que talvez a estrutura da realidade tenha sido organizada de forma lógica, quase como um sistema projetado. Agora entramos em um dos maiores mistérios da ciência, a consciência. Apesar de todos os avanços da neurociência, ninguém conseguiu explicar exatamente o que é a consciência. Sabemos como o cérebro funciona em termos elétricos e químicos. Sabemos como neurônios se conectam e processam informações. Mas isso não explica por que existe uma experiência subjetiva. Por que existe um eu que percebe? Esse é o chamado problema difícil da consciência. E ele permanece sem resposta. Algumas teorias sugerem que a consciência pode não estar localizada no cérebro. Em vez disso,
o cérebro poderia funcionar como um receptor ou interface. Nesse cenário, a consciência existiria fora do corpo e o cérebro apenas traduziria essa experiência para a realidade física. Essa ideia, embora controversa, se encaixa de forma curiosa com a hipótese da simulação. Se estivermos em um ambiente simulado, o corpo pode ser apenas um avatar, enquanto a consciência estaria em outro nível de realidade. Mas isso levanta perguntas ainda mais profundas. Quem estaria controlando esse sistema? Seria uma civilização avançada, um experimento, um sistema autônomo? Existe também a possibilidade de que não haja um controlador direto. A simulação poderia ter sido iniciada e deixada para evoluir sozinha. Nesse caso, estaríamos vivendo dentro de um sistema que se desenvolve de forma independente, sem intervenção constante. Outro conceito intrigante é a possibilidade de o universo não ser contínuo no tempo. Algumas interpretações da física sugerem que o tempo pode não fluir de forma linear. Em vez disso, ele pode ser composto por quadros. Cada momento seria uma atualização da realidade. O fluxo de tempo pode ser apenas uma ilusão criada pela sequência dessas atualizações. Isso reforça ainda mais a ideia de uma estrutura computacional, mas talvez o aspecto mais perturbador seja a impossibilidade de comprová-la. Se estivermos dentro de uma simulação, qualquer experimento realizado estará limitado pelas regras dessa simulação. Não temos acesso ao lado de fora. Isso cria um paradoxo. A teoria pode ser verdadeira, mas impossível de provar. E ao mesmo tempo, impossível de refutar. A humanidade busca respostas dentro de um sistema projetado para nunca revelar sua origem. Mesmo assim, essa hipótese não invalida a experiência humana. Emoções, dores e escolhas continuam sendo reais. A diferença estaria apenas na natureza fundamental da realidade. Agora imagine que essa hipótese seja confirmada, que de alguma forma descobrimos que estamos dentro de uma simulação. O que mudaria? Talvez nada, ou talvez tudo. Alguns poderiam sentir medo, outros poderiam sentir liberdade. Afinal, se a realidade é uma construção, então as limitações podem ser diferentes do que imaginamos. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Se uma simulação pode criar consciências, então essas consciências também podem criar novas simulações. Isso gera uma cadeia potencialmente infinita de realidades dentro de realidades, sem início claro, sem fim definido. Um ciclo, loop. Nesse cenário, a busca pela origem se torna impossível. Sempre haverá uma camada anterior, um nível acima, um sistema maior. E isso nos leva a uma conclusão desconfortável. Talvez nunca exista uma resposta final. Talvez a verdade absoluta seja inalcançável. E talvez o propósito não seja encontrar a resposta, mas continuar buscando, porque é nesse processo que a consciência se expande. É nesse processo que o ser humano evolui. No fim, não importa se estamos em uma simulação ou não. O que importa é que continuamos questionando, continuamos explorando, continuamos tentando entender. E talvez seja exatamente isso que mantém tudo em funcionamento. A busca, a dúvida, a consciência. Porque no final, tudo retorna ao ponto inicial. E você não está chegando a lugar nenhum. Você está apenas escalando o zero. Se isso for uma simulação, o que está falhando? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você não aceitou a resposta simples. E talvez não exista uma resposta simples, porque quando começamos a considerar que a realidade pode ser uma simulação, uma nova pergunta surge. Se isso é um sistema, ele pode falhar? Toda estrutura criada, por mais avançada que seja, possui limites. E é exatamente nesses limites que começamos a encontrar sinais. Na física moderna, existe um conceito chamado
informação fundamental. Alguns cientistas acreditam que, na base de tudo, não está a matéria, está a informação, o universo. Nesse modelo, não seria feito de partículas, mas de dados, bits, como um código, sendo executado constantemente. Essa ideia não é especulação isolada. Ela aparece em estudos de física teórica, especialmente na relação entre informação e energia. Existe até um princípio chamado it from bit, que sugere que tudo o que existe surge a partir da informação. Agora pense nisso com calma. Se o universo é informação, então ele pode ser processado, e tudo que é processado pode ter limites, capacidade, memória, velocidade, e se esses limites existirem, eles podem deixar rastros. Pequenas falhas, inconsistências, glitches. A palavra glitch normalmente é usada para falhas em sistemas digitais. Mas alguns pesquisadores começaram a levantar uma hipótese curiosa. E se certos comportamentos estranhos da realidade forem equivalentes a glitches? Um exemplo disso são eventos quânticos imprevisíveis, partículas que surgem do nada e desaparecem, chamadas de flutuações quânticas. Elas não seguem lógica clássica, não possuem causa clara, simplesmente acontecem. E se isso não for aleatório? E se for resultado de instabilidade no sistema? Outro fenômeno curioso é o entrelaçamento quântico. Duas partículas podem estar conectadas, mesmo separadas por grandes distâncias. Quando uma muda, a outra muda instantaneamente, sem tempo de transmissão, sem explicação local. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Até hoje, não existe uma explicação completa, mas existe uma hipótese interessante. Se essas partículas não estão realmente separadas, mas apenas parecem separadas dentro de um sistema maior, então essa conexão faz sentido, como dois pontos no mesmo C. Agora vamos para algo ainda mais intrigante. O universo possui um limite máximo de informação. Isso foi sugerido através de estudos sobre buracos negros. Quando algo entra em um buraco negro, a informação não desaparece. Ela é armazenada na superfície. Isso levou à ideia de que o universo pode funcionar como um sistema de armazenamento de informação, quase como um disco rígido cósmico. Agora imagine isso, um universo inteiro, com capacidade limitada de informação. Isso significa que nem tudo pode ser armazenado com precisão infinita, e isso pode gerar compressão, simplificação, aproximação. Assim como imagens digitais comprimidas, perdem detalhes. Será que a realidade também perde? Agora pense na sua própria percepção. Você não vê cada detalhe do mundo. Seu cérebro filtra, simplifica, reconstrói. Talvez não seja apenas o cérebro, talvez seja o sistema inteiro. Agora vamos dar um passo ainda mais ousado. Se o universo é um sistema baseado em informação, e se a consciência interage com essa informação, então existe uma possibilidade inquietante. A consciência pode influenciar o sistema, não apenas observar. Mas existem estudos controversos sobre intenção e efeito físico, ainda não conclusivos, mas suficientes para levantar dúvidas. E se a mente não for apenas passageira, mas parte ativa da estrutura? Agora conecte isso com outra evolução recente, a inteligência artificial. Estamos começando a criar sistemas que simulam linguagem, pensamento, criatividade, sistemas que parecem conscientes, mas não sabemos se realmente são. Isso levanta um paralelo inevitável. Se nós podemos criar entidades digitais que parecem conscientes, o que impede que algo tenha feito o mesmo conosco? Agora imagine um cenário. Uma civilização cria uma simulação. Dentro dessa simulação, surge inteligência. Essa inteligência começa a questionar a própria realidade e, eventualmente, descobre como criar novas simulações. Isso cria um ciclo, uma cadeia infinita, e em algum ponto, ninguém mais sabe qual foi a primeira. Agora, pare por um momento e pense nisso com honestidade. Você consegue provar que não está dentro de algo assim? Ou apenas assume que não está? A ciência, até hoje, não conseguiu responder isso, e talvez nunca consiga.
porque qualquer ferramenta que usamos está dentro do sistema. E isso cria um limite fundamental, o limite do observador. Você não pode observar o sistema de fora dele. Agora vamos mais fundo. Alguns físicos começaram a considerar que o universo pode ser holográfico. Isso significa que a realidade tridimensional que percebemos pode ser apenas uma projeção de uma estrutura em menos dimensões, como um holograma. Se isso for verdade, então o que você vê não é a base, é apenas uma representação. Agora conecte isso com tudo que vimos até aqui. Simulação, informação, consciência, limites, tudo começa a apontar na mesma direção. Mas ainda falta algo, um motivo. Por que criar um universo? Por que simular consciências? Não existe resposta. Mas existem hipóteses, experimento, entretenimento, pesquisa, evolução, ou talvez não exista um porquê. Talvez seja apenas consequência de um sistema maior, que também não entende sua própria origem. Agora voltamos ao ponto inicial. Você está dentro disso, vivendo, sentindo, questionando, e talvez isso seja tudo o que você pode fazer. Mas existe uma última camada, e ela muda tudo. Se a realidade é um sistema, e se você é parte dele, então sua consciência é uma forma de acesso, uma interface. E isso significa que a pergunta mais importante não é sobre o universo, é sobre você. Quem está experimentando tudo isso? De onde vem essa percepção? E por que ela existe, talvez? A resposta não esteja fora, mas dentro. E talvez, quanto mais você tenta entender o universo, mais o universo está tentando entender você. Porque no final, a linha entre observador e realidade pode não existir, pode ser a mesma coisa. E se for, então você não está dentro da simulação. Você é parte dela, uma parte que pensa, que sente, que questiona e que continua, mesmo sem respostas. E é por isso que você não para, porque algo dentro de você não aceita o vazio, não aceita o zero. Mas ironicamente, é exatamente para lá que tudo está indo. E você já sabe disso, porque no fundo, você sente que não importa o quanto avance, sempre existe mais uma camada, mais uma pergunta, mais um nível. E nenhum deles é o final. Porque o final não existe. Existe apenas o ciclo. E você ainda está nele, escalando, sem chegar, sem sair. Porque não tem um fim.